Para o quarto episódio da nossa série, 2 ou 3 coisas que Shakespeare poderia ensinar aos políticos brasileiros, eu decidi trazer para o nosso diálogo a tragédia Júlio César, de 1599. Especialmente porque é uma tragédia essencial para pensar uma dimensão da política que é dominante no Brasil contemporâneo. É a política como espetáculo, ou o espetáculo da política. O tema da peça é bastante conhecido. Estamos em 44 a.C. Júlio César retornou de uma campanha vitoriosa muito importante. Ele derrotou a Pompeu e agora ele é o general absoluto de Roma. Roma é uma república que se impôs ao que era então uma monarquia, e os republicanos em Roma têm muito orgulho desta ideia. A república em latim é a res publica, é a coisa pública. Em outras palavras, são todos iguais perante a lei. No entanto, quando César retorna, tem-se a impressão de que ele se coloca acima dos outros, que ele se considera superior a todos os demais cidadãos e parece mesmo que ele deseja ser coroado. Surge então uma conspiração contra César. Mas esta conspiração somente poderá triunfar se um homem, que era considerado um modelo de integridade, apoiá-la. Este homem era o filho adotivo de Júlio César, Brutus. Comecemos então, na primeira cena do segundo ato, com a fala fundamental de Brutus. Ele se refere a Júlio César. Só a sua morte resolve. Da minha parte, nenhuma razão tenho para desprezá-lo, senão o interesse geral. Ele será coroado. Quanto com isso mudará sua natureza, eis a questão. Que é preciso pensar nele, em Júlio César, como um ovo de serpente, que incubado seria malfazejo, e, portanto, matá-lo enquanto não nasceu. Aqui posso, como uma nota ao pé de página, observar a grande capacidade do teatro shakespeariano de inventar linguagem, de inventar uma visão do mundo a partir da linguagem. Há um grande número de expressões que se tornaram proverbiais que nasceram no teatro shakespeariano, como o ovo da serpente. É este momento tenso em que Júlio César ameaça subverter a República, tornando-se superior a todos os cidadãos, é este momento tenso que Brutus resolve aderir à conspiração. É um momento tenso. Falamos de Roma republicana, 44 a.C., mas não estamos muito distantes do Brasil de 2014. Não estamos muito distantes dos nossos senadores, como Renan Calheiros, que acredita, no caso o senador Renan Calheiros, que ele pode usar o patrimônio público, um avião da FAB, para tratar de assuntos particulares. Não é o único. Os nossos deputados, os nossos governadores, os nossos senadores se apropriam da república, da coisa pública, como se fosse um bem privado. O problema de Júlio César, em alguma medida, nos afeta ainda hoje. Ora, a integridade de Brutus foi fundamental para o sucesso da conspiração. Paradoxalmente, e aqui nós retornamos ao dilema de Macbeth, ao dilema do político que tem consciência, paradoxalmente, a mesma integridade de Brutus levará à ruína dos conspiradores, no momento mesmo em que eles triunfam. Vejamos então a segunda cena do terceiro ato. A cena começa e os cidadãos de Roma exigem
Queremos explicação. Deem-nos uma explicação. Porque César está morto, todos sabem, mas estão todos desnorteados, porque até ontem Júlio César era o senhor incontestável. Hoje, Júlio César está morto no Senado. Brutus toma a palavra. Então, sigam-me e me deem ouvidos, amigos. Cássio, vai para outra rua e divide o auditório. Os que quiserem me ouvir, deixa-os cá. Os que seguirem Cássio vão com ele. E daremos assim as razões públicas da morte de César. A conspiração, como se percebe, triunfou. E tudo agora depende da distinção sutil, mas fundamental. César foi sacrificado ou foi assassinado? A diferença corta fundo. Brutus, numa famosa frase, diz para os conspiradores: sejamos sacrificadores, não açougueiros ou verdugos. Açougueiros é a tradução do Carlos Lacerda. Sejamos sacrificadores, não açougueiros. Ou seja, sacrificadores. César foi sacrificado em nome da República. Açougueiros, verdugos. César foi assassinado porque o invejamos e desejamos o seu poder. Eis como Brutus, diante dessa difícil tarefa de convencer o povo, eis o discurso de Brutus. E percebam a racionalidade do argumento. Por que Brutus se levantou contra César? Aqui está a minha resposta. Não porque eu o amasse menos, mas porque amo a Roma ainda mais. Preferiam, cidadãos, ver César vivo e morrerem todos escravos? Ou ver César morto e viverem como homens livres? Brutus triunfa. O seu argumento vence. É quase um silogismo de tão lógico. Na República todos são iguais. César deseja ser único ao ser coroado. Portanto, César não pertence à República. Brutus faz mais. E ao fazê-lo, não respeita a prática da política como espetáculo. Brutus agora domina a audiência. O povo quer levá-lo nos ombros para sua casa. E perceba a ironia. Ele mata César porque César estaria, por assim dizer, acima dos outros. E o povo quer levá-lo em triunfo, literalmente acima de todos. Brutus não aceita, mas faz mais. Brutus não aceita, mas pede que o povo fique e escute a Marco Antônio. E Marco Antônio fará então o discurso em elogio de César. E agora Brutus perde o que havia conquistado, revelando outra faceta da política contemporânea, não apenas brasileira, mas muito clara no Brasil. Não importa o fato, sacrifício ou assassinato, importa a versão. E como Marco Antônio consegue convencer ao povo? Ele recorda que César deixou um testamento no qual, eu leio, a cada cidadão romano César legou, a cada homem individualmente 75 dracmas. Na elite política, Rei Lear dividiu o reino. Para o povo, pão e circo. Migalhas, mas um pouco para todos, tanto no alto quanto embaixo. O povo de imediato diz: César nobilíssimo, vingaremos a sua morte. E de fato é o que ocorre. De imediato há uma reviravolta política e agora todos querem matar aos sacrificadores de César, que são finalmente vistos como assassinos. Na dimensão política desta peça, a política é um espetáculo. Comentário final em relação à cena brasileira.
A tradução que eu usei é a tradução do Carlos Lacerda. É muito interessante porque o Carlos Lacerda, que é o tradutor desta peça, viveu uma situação muito próxima. Em 1954, obrigado, Carlos Lacerda foi fundamental para convencer o povo da necessidade de depor a Getúlio Vargas. E, de fato, Getúlio Vargas seria deposto. Num gesto inesperado, Getúlio Vargas se suicida. E o suicídio de Getúlio Vargas provocou na política brasileira a mesma reviravolta que a peça shakespeariana possui. Em outras palavras, Carlos Lacerda traduz Júlio César para compreender melhor a situação política brasileira. Em alguma medida, é o que nós estamos fazendo nesta série.